Olá, bem-vindo à terceira aula do programa Descrençar. Hoje vamos ver especificamente e na prática o que é isto da verdadeira autoobservação que nos leva a um profundo conhecimento e reconhecimento do eu verdadeiro que somos. Se não sabes do que estou a falar, trata-se de um programa Descrençar. Aqui na descrição já estão aqui 2 aulas que é importante que as vejas porque tudo isto, todas estas aulas têm uma sequência. É um programa que te leva à libertação da prisão mental, da identificação com o ego e te leva a teres uma vida leve, em paz, plena, abundante e livre, que é aquilo que tu és. Rapidamente vamos fazer aqui um resumo. Na primeira aula vimos qual a origem das crenças limitadoras, como é que a mente funciona e vimos que a mente mente efetivamente. A mente, tudo o que acontece na mente, as atividades mentais, os pensamentos, os sentimentos e emoções, as imagens e as memórias e até mesmo as percepções são tudo como que ilusões. A mente cria através de conceitos, de uma herança cultural, daquilo que aprendemos lá na infância, numa espécie de programação e cria aqui ideias que as pessoas ficam convictas de que são ideias certas e vivem a sua vida baseadas nestas inferências da mente limitadas. Vimos ainda nesta primeira aula que é importante libertarmos desta mentira da mente, digamos assim, e que para isso temos que aprender a detectar os nossos pensamentos, as nossas atividades mentais, para podermos desconstruir e para conseguirmos verdadeiramente, numa terceira etapa, libertar-nos. Neste seguimento, a aula 2 tem a ver com o ego. Na verdade, o ego não é nada mais, nada menos do que este conjunto de crenças limitantes, da forma como tudo aqui se processa, de o que é que o ego procura. E vimos que o ego procura, o ego que se vê como o ser separado do todo, que não é efetivamente, mas o ego lá na infância aprendeu a defender-se das críticas dos pais, dos perigos que os pais diziam que havia na vida e acabam por se separar desta pureza, desta inocência, deste todo que somos, gerando a crença limitante da insuficiência, não é? Porque se está separado, vê-se como pequenino. E no fim desta segunda aula, vimos que este detectar as atividades da mente, detectar quando é o ego com esta vozinha interna, que são as vozinhas dos nossos pais, o quão é importante aprendermos a detectar para nos desidentificarmos do ego e para percebermos a nossa verdadeira essência, que esta essência não depende do corpo e da mente. A vida existe por si só, ela é a própria existência, consciência, ela é a própria plenitude. Não precisa do ser humano, ou seja, do complexo corpo e mente, para existir. E nesta terceira aula vamos aprofundar esta prática de autoobservação, que na verdade o que estamos a fazer em autoobservação estamos a reconhecer que nós somos este observador. Nós não somos o corpo e a mente, nós não somos os pensamentos, nem os sentimentos, nem as emoções, nem as nossas memórias, tampouco. O que surge aqui, uma curiosidade de investigar o eu verdadeiro. Então, mas se eu não sou o corpo e a mente, se eu não sou o humano, então quem sou eu? E esta investigação é uma investigação livre de julgamentos, livre de conceitos, livre de autocríticas. É fundamental que esta investigação, para ser a verdadeira investigação, aquela que te liberta, que seja feita de uma forma desapegada, seja feita de uma forma em que tu não estejas envolvido com o teu ego, com a tua mente, com o corpo.
E nós só conseguimos investigar este verdadeiro eu quando nós estamos no nosso estado natural de auto-investigação, de auto-observação. Como nós temos e fomos educados neste hábito de acreditarmos que somos o corpo e a mente, ou seja, como se víssemos a vida pelos olhos da mente e do ego, de uma forma limitada, é algo que parece ser difícil e moroso, que parece ter que haver um esforço, mas não, é exatamente o oposto de esforço, é diligência. Diligência é uma entrega, é uma rendição, mas a fazer com determinação, em consistência, com perseverança. Porque tu tiveste uma vida inteira a acreditar que eras o corpo e a mente e a acreditar na vozinha do ego. Agora é ao teu ritmo, a teu tempo, no fluxo da vida, tu vais reconhecendo com esta prática, vais reconhecendo que tu não és o corpo e a mente e vais-te habituando a ver da perspectiva daquilo que tu és, em vez de ver aquilo que estás habituado, que é a ver pela perspectiva da mente, pela perspectiva da mentira. Mentira, não é? E isto só se faz com diligência, com prazer, a saborear o caminho. Porque no momento em que tu não estiveres a saborear e com vontade de observar os teus pensamentos, os teus sentimentos, as imagens da mente e das memórias, tu cais em esforço, cais no oposto da diligência. Então, se te sentes um pouco confuso e com algumas dúvidas ainda em relação ao complexo corpo e mente e à identidade, aquilo que te encorajo a fazer antes de avançarmos aqui para os exercícios que te vou propor já de seguida, é a ver as duas aulas anteriores, se ainda não viste, ou a revê-las, tá? É importante que tu compreendas muito bem e que interiorizes até não teres resquícios de dúvida nenhuma em relação aqui ao que é passado na aula 1 e na aula 2. Se sentires que tens alguma questão que me queiras colocar, tens os contactos na plataforma do programa Descrençar, já sabes, está aqui na descrição abaixo o link para essa plataforma. Se não te inscreveste, inscreve-te, só tens que colocar o teu e-mail e uma password e ficarás com acesso a todo o programa, a todas as aulas. E não tens que esperar, às vezes, um mês ou mais pelas aulas seguintes. Lembra-te, a confusão só surge na tua mente. E essa confusão quer dizer que não esclareceste tudo e que não apanhaste o fio à meada. Então, para apanhar, de facto, é importante o seguimento destas aulas. Elas têm uma estrutura exatamente para te levar pela mão até tu te reencontrares. A parte prática, eu vou-te sugerir exercícios de autoobservação, cá está. E em primeiro lugar, aquilo que te encorajo a fazer por um período de tempo é observares o teu corpo. Observares o corpo em que sentido? Observares o corpo, perceberes a coluna está à direita, a coluna está torta, o peito está aberto, está fechado, estou com tensões entre as sobrancelhas, estou com tendência a sorrir ou apanho-me constantemente lá taciturno. E isto é sentir certos pontos do corpo, mas fazer o exercício no sentido de depois finalizar, por exemplo, quando estás a observar o corpo, observar vários pontos doridos, vários pontos desconfortáveis, confortáveis, o que seja, e no fim é como se observasse o corpo de fora e visse o corpo, e isto é um hábito que se cria, é observar o que é que se pretende aqui. O que se pretende é que tu cries este hábito de observação do teu corpo, porque o teu corpo está-te sempre a enviar sinais. E sinais de quê? Sinais de como é que está a tua mente, como é que está, se a tua mente está agitada, se está calma, se está com ansiedade, se está sem ansiedade, se está com stress.
o que for. O corpo é um grande sinalizador do que se passa na tua mente, a nível emocional, a nível sentimental, o que seja. O segundo exercício que te sugiro, e aqui recomendo que o faças, por exemplo, passado uma semana de fazeres este primeiro exercício de observação do corpo, é observares a tua mente. Observares o quê na tua mente? Todas as atividades mentais. Então, por exemplo, um dia tu podes te sentar e observar os pensamentos. É natural que quando tu pares e observas, os pensamentos fujam, ou seja, parece não estar lá nada. Então, ser paciente. Eles vão aparecer com toda a certeza. Quando des por ti, pelo hábito, já estás lá envolvido no pensamento. O que tens a fazer é, assim que te apercebes que estás envolvido no pensamento, voltas a tomar consciência de que estás só a observar o pensamento. E que o exercício é observar o pensamento sem te envolveres, sem falares com o pensamento, sem alimentares o pensamento, sem o criticares, sem julgares, não é? Porque se vier, por exemplo, um pensamento a dizer mas isto que tédio, que disparate, e depois se tu alimentares o pensamento, vão surgir outros pensamentos como não é tédio nenhum, eu tenho que fazer isto é importante para mim. E depois vem outra vozinha a dizer não, mas isto cansa muito, isto é um esforço, isto é não sei o quê. Então a ideia é como que se tu gentilmente interrompes este primeiro pensamento, assim que detectas o pensamento, é como se tu o ignorasses. Tu já sabes, o pensamento entra e o pensamento sai. Por isso é que é também importante que tu te habitues a fazer aqui as meditações que são complementares a cada uma das aulas. Cada aula tem uma meditação que te ajuda a assimilar aquilo que eu estou aqui a partilhar contigo. Então, nestas duas aulas anteriores, na aula 1 e na aula 2, tens as duas meditações, cada uma para cada aula, e faz estas meditações guiadas e vai interiorizando esta questão da mente, como é que funciona, da origem das crenças, do ego, para começares logo, porque nestas próprias meditações tu estás a fazer a prática de te desidentificares do falso eu. E aqui, então, em relação a esta terceira aula, tu vais perceber, e é isto que tu, quando começares a fazer este exercício de observar o corpo e de observar as atividades da mente e a própria mente, o que tu vais sentir é que quando tu estás a observar os pensamentos, os sentimentos, entre cada pensamento que entra, que fica e vai, mas entre cada pensamento há como que uma pausa. E tu, com a observação, é a única forma de detectares isto. E esta pausa é o silêncio. Esta pausa não está lá nada. Esta pausa está simplesmente o silêncio. Uma profunda sensação de paz. Está a paz, a própria paz que tu és. É amor. E só com este hábito de auto-observar é que nós detectamos este silêncio. É como que ao estares a observar estas pausas entre os pensamentos, tu começas a saber o caminho para este silêncio que tu és. É o caminho para ti mesmo. Então, é só seguires a meditação 3 e eu guio-te neste sentido da autoobservação dos teus pensamentos, do teu corpo e tu aqui, se te permitires, se fizeres com diligência, cá está, se te entregares de mente aberta, se ignorares a tua mente, isto também passa pela prática de tu observares sem te envolveres e aprendes a ignorar as mentiras da mente, que são todas, está bem? Então, permite-te a fazer esta terceira meditação em consistência. Guarda, de preferência, várias vezes ao dia, mas define para ti mesmo várias vezes ao dia em que tu te comprometes a sentar, a parar, a observar o corpo,
e observar a mente. Numa primeira fase, eu recomendo que tu pares, o teu corpo é um parar total, absoluto, em que até pode vir uma comichão, mas essa comichão entrega ao corpo, tá? Só se houver mesmo uma exceção. Mas é como que é alguém que tu te entregas completamente, imobilizas o corpo e serenas a mente. Deixas a mente ir para onde ela quer ir, mas tu ficas só a observar. Deixas o corpo estar imóvel e tu ficas só a observar a mente e vais seguindo a minha voz. Então, entrega-te. Só aqui é que tu encontras esta consciência plena, este silêncio profundo, este amor, esta plenitude, esta liberdade que tu és. Encontramos na próxima aula. Beijinhos e continuação do bom programa.